Uma ótima noite a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo agora a última parte da leitura de hoje, que está em 2 Samuel 13. Nós íamos ler o 14, porém o 13 é bem extenso e com certeza a gente vai ter que gravar mais um vídeo. Vai falar sobre Amnon ama a Tamar e comete incesto. E aconteceu, depois disso, que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. E, quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. E, vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado e tomou massa e a amassou e fez bolos diante dos seus olhos e cozeu os bolos. E tomou a assadeira, a garganta está falhando, e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer. E disse a Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e os trouxe a Amnon, seu irmão, à câmara. E, chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Amnon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia e disse: deita a esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, com capas. E seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça
e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim, ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque Absalão aborrecia a Aminon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Dá uma paradinha aqui, amados. Davi, um rei que nunca perdeu uma batalha sequer, porém não soube administrar bem, cuidar bem da sua família. Aliás, muitas esposas, concubinas e filhos por parte só de pai, né? As mães nem sempre eram a mesma mãe de um era do outro, não é? Tanto é que aqui Absalão era irmão de Tamar por parte de pai e mãe, mas já o Aminon não era somente por parte de pai. Já era algo errado, que não era costume daquela época, não é? E outro detalhe é deixar o filho ter uma amizade com o filho de Belial, porque aqui diz que ele era sagaz e era amigo desse rapaz. E agora, daqui para frente, o deslanchar dessa história, ou seja, o desfecho dela, é muito triste. Que isso sirva de lição para cada um de nós, para você que está criando seus filhos ainda pequenos, adolescentes. Saiba, hoje está mais difícil ainda de controlar, não é? Porque dentro de casa tem as más companhias, lá fora, e você não está percebendo com quem o seu filho está se conectando, não é nem caminhando na rua mais, não é? Então está mais difícil. Se naquela época era difícil, agora mais difícil é ainda. Absalão mata Aminon. Aqui começa a tragédia da casa de Davi, uma após outra. Mas por que também? O porquê disso tudo? Pelo capítulo que nós já lemos, capítulo 12. Davi comete um adultério e um homicídio. Muito terrível, não é? Absalão mata Aminon. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E insistiu com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não, deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: Para que iria contigo? E, insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele a Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido. Quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Aminon, então o matareis. Não temais. Porventura, não sou eu quem vô-lo ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi de que se dizia: Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Vocês já pararam para pensar como que a notícia chega atravessada? Por isso que quando chegar alguma notícia até você, ainda mais agora, nesses tempos modernos que a gente está vivendo, a gente nunca pensou que iria viver nesse tempo, não é? Para quem já passou dos 50, não é verdade? Então a notícia voa, feito um avião a jato, não é? Feito um jatinho. Então cheque primeiro, vê se é verdade. Olha só, mataram todos. Não falou que matou o Aminon, mas que mataram todos os filhos do rei.
Então ele diz assim: então o rei se levantou, versículo 31, e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga ao meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon. Olha só, o que havia dado mau conselho. Está aqui, vivinho, não é verdade? Porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe coloque, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu. E o jovem que estava de guarda levantou seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho, por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aqui vêm os filhos do rei. Conforme a palavra de teu servo, assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar os filhos do rei, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Absalão foge para Talmai e, depois, volta para Jerusalém. Assim, Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim, Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos. Então, tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Então, agora depois o capítulo 14, ele vai ser a continuação dessa história aqui, tá certo? De Absalão quando foge e depois pede, através de Joabe, para voltar a Jerusalém. Então, o capítulo 14, que a gente falou que ia ler hoje, nós vamos deixar para ler amanhã, porque ele tem 33 versículos e bem extensos. Que Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, em nome do Senhor.